tudo bem com você, meu amigo, minha amiga? Programa Tenda de Umbanda Zé Pilintra e Maria Padilha, Tata Caio de Omolu, aqui. Se inscrevam em nosso canal, deixando o seu joinha, ativando o sininho das notificações e, claro, compartilhando com seus familiares e amigos. A você que tiver condições, que puder, nos ajude com Pix de qualquer valor e nós iremos lhe agradecer aqui. Legal? Em breve voltaremos com os nossos rituais. Muita gente me pergunta isso no Zap. Vamos sim voltar com os rituais para ajudar vocês, tá bom? Fiquem atentos, fiquem ligados. E vocês sabem que aqui não se fala só de religião, né? Não se fala só de Umbanda, Candomblé, culto afro. Se fala de uma série de coisas, né? Porque eu acho que, mesmo quando a gente fala de um outro assunto que não tem nada a ver com religião, acaba tendo, né? Por que, Tata? Porque assim, gente, os grandes mestres do Oriente, e eu não me considero um mestre, tá? Que isso já fique bem claro, mas o modo de ensinar dos grandes mestres orientais não é te dar resposta simples. Eles usam exemplos do dia a dia, que às vezes você pensa que não tem nada a ver, para ensinar, né? Por exemplo, se você chegar num grande mestre e falar assim, mestre, por que eu sou obrigado a reservar água numa garrafa para beber se eu estou ao ar livre e posso ir até o riacho? O mestre não vai falar, você tem que reservar numa garrafa porque você não sabe quando você vai precisar dela. Ele vai dar uma resposta diferente para chegar no objetivo final, certo? Então nem sempre você vai ver aqui um vídeo religioso, mas sempre tem algo a ensinar, né? As pessoas, esses dias, por exemplo, me perguntaram sobre aquele caso de, acho que foi em Itumbiara, né? Que o cara falava que amava os filhos. Ai, são a minha joia preciosa. Ai, são minha vida. E matou os filhos, né? O que esse caso ensina para nós, gente? Que as mulheres têm uma inteligência emocional muito maior que o dos homens. Essa é a principal lição. Como assim, Tata Caio? Uma mulher traída, dificilmente ela vai ficar fazendo ceninha, implorando por marido ficar, esse tipo de coisa não. Sabe aquela coisa, volta pro mar, oferenda, nem Iemanjá te quis? Pois é, ela vai deixar ir. Já o homem, ele não percebe que se aquela pessoa de repentemente não quiser, vai ter quem queira. Ninguém, gente, é dificílimo você acertar de primeira. Esses casos que, meu namoradinho, primeiro namoradinho que eu tive, eu casei. Não é regra, é exceção. Mas todo pé tem seu chinelo velho. Toda panela tem sua tampa. Se não foi na primeira, na segunda, na terceira, na 10ª, uma hora há de acontecer. Percebem? E esse cara que dizia amar tanto os filhos, poderia ter tomado um caminho diferente.
Ah, eu estou falando no campo da suposição. Que todo mundo fala que a mulher traiu ele. Quem sabe disso é ela, né? Falar sobre isso de forma, sabe, veemente, é até um crime. Ah, mas na carta que ele deixou, ele falou. Gente, na hora de punir quem não quis, o cara pode ter falado o que ele quis. Certo? Então, assim, ele poderia, já que ela supostamente o traiu, deixa aí. Hoje, os filhos estariam vivos. Então, nada me tira da cabeça que ele fez isso, aquela famosa coisa. Você não vai ficar comigo? Legal, eu vou tirar seus filhos de você. O que eu considero uma dupla covardia. Tirou os filhos da mãe e não foi homem para assumir as consequências dos seus atos, né? Porque o certo, já que ele queria punir ela, então que ficasse para pagar pelo que fez. Que tirar a própria vida, coisa de covarde, nesse caso específico. É sinal que, se fosse para uma cadeia, não ia durar um dia, né? O que eu quero dizer com isso? O homem precisa aprender com a mulher. Afinal de contas, dizem as pesquisas que tem 5 mulheres para cada homem. Então, para que ficar se amarrando em alguém que não te quer? Burrice. O homem, ele não tem a inteligência emocional de uma mulher. Nesse quesito, ele está bem abaixo. Muito abaixo. Ah, ela não me quer mais? Que vá com Deus. Eu vou fazer minha vida. Eu falo para vocês. Vocês acham realmente que se eu tivesse um namorado que não me quisesse, eu ia fazer ceninha para... Eu não, nunca fiz isso. Nunca fiz isso. Para que querer amarrar ao seu lado uma pessoa que não te quer? Não é? Isso também tem um lado que é complexo de inferioridade. Porque ela me deixou, ai, eu sou coitadinho. Ai, se ela me deixar, eu sou coitadinho. Todo mundo vai falar que eu sou fracasso. Porra! Fracasso do quê? Eu conheço gente que encontrou o grande amor da sua vida com 60 anos, 70. Deixou de ser feliz? Não. Ah, mas foi por pouco tempo, né, Tata? 1 minuto ao lado de quem te ama de verdade é uma eternidade. Gente, eu me considero uma pessoa abençoada, sabe? Porque eu já tô com uma pessoa há anos, e só fui descobrir essa pessoa depois dos 40. Relativamente jovem ainda. Não é? E sendo muito sincero com vocês, se essa pessoa não tivesse entrado na minha vida, ela iria me fazer falta pelo amor, pelo carinho, pela companhia.
pelo que ela significa na minha vida, mas eu não ia me desesperar. Eu não sei, talvez eu já tenha contado essa história aqui, mas em 98 eu decidi que eu queria explorar novos horizontes. E o que eu fiz? Comecei a estudar esoterismo, ocultismo, religiões. E para isso, fiquei, anos e anos sem ninguém. Anos e anos sem ninguém. Morri por causa disso? Não. Ah, mas se fosse comigo eu não conseguiria, Tata. Consegue. Todo mundo consegue, gente. Quando você tem um objetivo realmente na sua vida, você consegue. Você consegue sim. Inclusive, quando eu comento isso com algumas pessoas, que eu fiquei anos sem ninguém, as pessoas dão uma de engraçadinhas, né? E até porque elas só pensam nisso hoje em dia, né? As pessoas só pensam nisso. Ai, Tata, e como é que o senhor fazia com o sexo? O senhor se masturbava? Gente, se eu falar para vocês que os anos que eu estudei, e continuo estudando por sinal, eu não paro, eu não senti vontade nenhuma. E não é porque eu seja assexuado, não. É porque são estudos tão profundos, de autoconhecimento, que eu não sentia vontade de nada, a não ser de me aprimorar cada vez mais. Né? Então, mas isso é mentira, Tata, gente. Eu vou falar uma coisa aqui que é a mais pura realidade com relação a esse sentido, tá? Ninguém nasceu fazendo sexo. Ninguém. O sexo, ele tanto faz parte da vida do ser humano que você não nasceu fazendo ele. Certo? Ao passo que, se você for assim, e se alimentar? O senhor também não se alimentava. Se alimentava sim, pelo cordão umbilical ligado à nossa mãe. Agora o sexo, a gente não nasceu fazendo. Então, falar que não consegue viver sem é meio perturbador, né? É porque a pessoa é fraca mesmo. Quando a gente quer, a gente consegue, gente. E isso é tudo na vida. Não é só em termo A, B ou C, é em tudo. Só nesse vídeo você já aprendeu um monte de coisa. Se você pegar e assistir ouvindo, não com o ouvido, mas com a sua alma, você já aprendeu um monte de coisa. Em algumas ocasiões, durante esse vídeo, eu fiz comparações que servem para tudo. Para tudo. Né? Não foquei em de repente falar sobre religião, falando sobre Bíblia, por exemplo. Né? Então, gente, o que eu quero dizer com tudo isso? Que há formas e formas de se ensinar. Formas e formas. Tem pessoas que ensinam de forma direta. Eu prefiro ensinar de forma direta. Mas às vezes, nem tudo que parece é.
E para finalizar esse vídeo, vou deixar uma lição para vocês. Um grande mestre estava com seu discípulo andando pela floresta. Em determinado momento ele parou e falou para o discípulo: olha, perdão, olha, pegue o cavalo, amarre ele e vamos dormir. Quando chegou no local para amarrar o cavalo, o discípulo pensou: o mestre está me testando. Porque o mestre sempre fala para confiar em Deus. E o que ele fez? Ao invés de amarrar o cavalo, ele fez uma oração e foi até o mestre. No dia seguinte, quando chegaram no local, o cavalo não estava mais lá. O mestre olhou para o discípulo e falou assim: cadê o cavalo? Você não amarrou o cavalo? E ele falou: bom, o senhor vive falando para eu confiar em Deus e eu achei que era um teste, eu não amarrei o cavalo. O mestre simplesmente sorriu serenamente e falou para ele: sim, eu sempre digo para você confiar em Deus. Mas naquele exato e preciso momento, ele precisava das suas mãos para atingir o objetivo, que era agora o cavalo estar amarrado aí. Resumindo, confie em Deus, mas amarre seu cavalo. Que você tenha um ótimo e abençoado dia, cheio de bênção, paz e luz. Muito obrigado pelo carinho, pela companhia. Fiquem todos com Deus. Muito axé para você.